primeiro lugar, é preciso lembrar o que é a Precisa Medicamentos. Já lembrei muito aqui nesse programa, vou ser sintético. Ela é a mesma empresa do que a Global. É praticamente dos mesmos sócios, é o Francisco Maximiano que manda nas duas. Praticamente foi usada a Precisa Medicamentos em vez da Global, justamente para ter um nome mais limpo na praça, já que a Global já tinha sido alvo de uma investigação cujo inquérito está em curso até hoje, tem um processo na Justiça até hoje que mira também o Ricardo Barros, então ministro da Saúde do governo Temer, e nesse caso a Global, essa outra empresa, ela não entregou os medicamentos e 14 pessoas morreram, depois de estabelecido um contrato público. Então é muito grave que o governo brasileiro estivesse negociando com uma intermediária que praticamente era a mesma empresa, mudando apenas o nome, mas não os sócios responsáveis, que já tinha aplicado um golpe no Ministério da Saúde no governo passado. Isso já é um sinal absoluto de, no mínimo, avacalhação. Agora, os casos investigados na CPI da pandemia, eles apontam indícios mais graves. E eu já falei aqui lá atrás que muitas vezes o malandro que quer levar vantagem, na hora que ele é pego, ele se disfarça de incompetente. Com muito cuidado e tal, mas ele fala, não, mas isso é assim, realmente houve um erro aqui e tal, mas isso bastaria ser comunicado, etc. Na verdade, você pode ter uma má-fé por trás para tentar tirar propina, por exemplo, por meio da comissão que fica com o suposto representante, a suposta empresa representante de um laboratório estrangeiro. Isso pode acontecer. Agora, como o esquema foi denunciado, como houve todo um holofote em cima desse caso antes da sua conclusão, fica difícil de saber onde que iria parar toda essa grana. Então a gente já apontou aqui todas as minúcias desse caso, em termos de pagamento antecipado, fatura, tudo que a gente já falou aqui nas últimas semanas. Então, o fato de o governo Bolsonaro estar negociando por meio da Precisa Medicamentos já é algo absolutamente repudiável do ponto de vista moral e do ponto de vista da administração pública. Não dá para negociar com as mesmas pessoas que já aplicaram um golpe e estão sendo alvo de um processo em razão disso. E um golpe que não é qualquer um, 14 pessoas morreram sem o medicamento entregue de acordo com o compromisso estabelecido. Aí a CGU, que é a Controladoria Geral da União, o ministro-chefe é o Wagner do Rosário, está lá dizendo, não, mas não houve sobrepreço, porque o preço internacional para a negociação da vacina Covaxin era esse mesmo. O que foi citado numa reunião no Ministério da Saúde foi apenas uma expectativa de preço, $10. Esse caso tem muitas minúcias, talvez os ouvintes não se lembrem, mas eu chamei a atenção aqui para aquele trecho do depoimento de uma das pessoas envolvidas, em que a advogada ficava soprando, expectativa. Diz que foi dito ali na reunião uma expectativa, que é para não se comprometer muito, porque falaram em $10, mas não era exatamente $10. Então se diz que era uma expectativa, mas na verdade o preço verdadeiro mesmo era de $15. Quer dizer, não houve um aumento artificial no preço para depois dirigir uma comissão ou um suposto pagamento de propina para ninguém. É isso que está sendo colocado agora. É claro que é preciso ver com muito cuidado tudo que a CGU, que tem algum tipo ali de ligação com o próprio governo, está falando. A CPI da pandemia está fazendo as suas próprias investigações. Agora, tem um caso escabroso nisso tudo, que é a adulteração de documentos. O próprio ministro Wagner do Rosário, da CGU, disse que a Precisa apresentou uma procuração falsa do laboratório indiano Bharat Biotech durante as negociações para a venda da vacina Covaxin ao Ministério da Saúde. O Salve Salve Band News já tinha destacado isso na semana passada, quando o laboratório indiano Bharat Biotech soltou uma nota dizendo que não era de autoria do próprio laboratório aqueles documentos que haviam sido entregues por área, supostamente representante do laboratório no Brasil, ao Ministério da Saúde. E o chefe da CGU está confirmando que houve uma procuração falsa. Então você veja que essa empresa, que já não era para estar negociando com o Ministério da Saúde, ela está sendo, na prática, acusada de ter tentado aplicar mais um golpe.
É por isso que eu chamo a atenção para o aspecto moral das pessoas. De manhã, no Jornal Band News Rio, primeira edição, eu estava falando a respeito disso. Até numa notícia sobre uma denúncia do Ministério Público contra o presidente do Flamengo. E eu falando, olha, não tem corporativismo aqui, não, eu sou torcedor do Flamengo. Se o presidente cometeu gestão fraudulenta, prejudicou gente nos fundos de pensão, os funcionários de estatais e tal, mesmo que não tenha nada a ver com a própria gestão atual no clube, então tem que ser afastado, porque gente que é capaz de cometer isso, se for o caso, ela volta eventualmente a cometer, principalmente quando ela não é punida, quando ela fica com a sensação de onipotência e impunidade, quando ela recebe a vantagem do mal feito, para dizer o mínimo, para usar uma expressão que é um eufemismo criado muitas vezes por políticos, e continua no jogo. Então, a Precisa Medicamentos continuou no jogo depois do golpe. E aí vem um golpezinho, né, que na cabeça de golpista, nesse sentido de trambiqueiro, às vezes uma falsificação de documento para conseguir um contrato, que eventualmente pode até ter áreas formais, é uma coisa boba, assim, só para agilizar o processo. Em vez da gente pedir lá para o laboratório, esperar tantos dias para responderem, porque é um laboratório que está negociando com tantos outros países, vamos pegar aqui essa logo, vamos botar por cima disso aqui, vamos pegar umas frases em português, bota em cima do inglês, aquela coisa toda que a senadora Simone Tebet apontou, inclusive, na CPI da pandemia. Estava lá um documento que não era para ter passado pelo crivo do Ministério da Saúde se houvesse uma gestão séria no governo Bolsonaro, com gente séria examinando essas coisas. Quem conseguiu examinar a irregularidade foi o servidor de carreira, com estabilidade. Não é a turma que ganhou cargo porque é subserviente ao bolsonarismo como um todo, não. Então, é gravíssimo que o governo tenha feito acordo com a Precisa e que a Precisa tenha adulterado documentos. O senador Randolfo Rodrigues, que é vice-presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, já pediu aí quebra de sigilos. Solicitamos à CPI da Covid as quebras de sigilo de empresas integrantes do complexo empresarial do senhor Francisco Maximiliano, da Precisa Medicamentos. Complexo empresarial, imagino que inclua também a Global, aquela do governo passado. É fundamental para as investigações da CPI o acesso às transações fiscais em favor de Maximiliano. Então ele está aí sendo alvo, vai depor, se não me engano, na quarta-feira, na CPI da pandemia, e é preciso lançar os holofotes sobre esse sujeito e ver se, uma vez coletadas provas de ilicitude, se alguém ali, ele ou algum funcionário, vai abrir a boca a respeito de negociatas com outras pessoas, inclusive do governo. E é assim que se faz, você vai puxando a pena para ver se vai sair o galinheiro. Tem muita coisa estranha, algumas coisas estranhas, podem, a partir do momento que se investiga, as pessoas podem concluir, não, isso aí parecia estranho, porque houve uma menção a $10, depois apareceu 15, então ficou parecendo que havia um aumento do valor. Na verdade, não foi bem assim, mas houve sim a adulteração de documentos, essa empresa já tinha praticado o golpe, não era para estar negociando com o governo. Por que está? Quem é que tem ascendência política sobre essas pessoas? Quem é que é o vínculo direto? O que está sendo dito desde o começo é que é o deputado federal Ricardo Barros. É que é essa turma dele lá no Ministério da Saúde, como o Roberto Dias, aquele que o tal Cabo Dominguete disse que teria pedido propina a ele numa outra negociação de vacinas da AstraZeneca, que é uma coisa tão bizarra, porque a AstraZeneca era a única que tinha acordo com o governo Bolsonaro. E aí está lá fazendo acordo numa mesa de bar, num shopping de Brasília, num happy hour, gente do Ministério da Saúde durante uma pandemia, às vésperas de mais medidas restritivas, o sujeito está lá, num shopping, e aí está lá conversando sobre futebol, que ele disse. Como é que está o Flamengo, como é que está não sei o quê. Aliás, tem aqui 400 milhões de doses de propina. Tem aí no bolso? Né? Não, passa amanhã e tal, no Ministério da Saúde. Então, é uma avacalhação completa. Mas esse Roberto Dias está aí, em todas essas frentes. Então, você tem uma ascendência ali do Ricardo Barros sobre essa turma, que é um braço ali do Centrão. Só que, no caso, o imbróglio também envolve os militares, a Secretaria Executiva do Ministério da Saúde com Elcio Franco. Está todo mundo ali sendo devidamente escrutinado para que se encontre alguma justificativa
para acontecer essas barbaridades que, obviamente, não deveriam estar acontecendo se houvesse uma gestão, uma liderança firme, que não há. Bolsonaro interfere nos ministérios quando alguém está ganhando uma proeminência ou é um estorvo moral para os interesses escusos dele, mas não assume a responsabilidade pela, no mínimo, avacalhação, bagunça que acontece por lá. Aí não dá. E tem mais Precisa na parada, viu, Felipe? O Ministério da Saúde pode fechar uma nova compra de preservativos femininos por 15 milhões e 700 mil reais, justamente com a Precisa Medicamentos. Aliás, sobre preservativos femininos, a diretora da empresa já havia falado a respeito um pouquinho também no depoimento dela à CPI, né? A Emanuela. A empresa é alvo de CPI da CPI da Covid, como você disse, por suspeitas de irregularidades. O dono da Precisa, Francisco Maximiano, tem o depoimento aos senadores marcado para a próxima quarta-feira e tenta no Supremo Tribunal Federal obter o direito de não comparecer. Metade do contrato para a compra dos preservativos femininos já foi concluída e o novo acordo seria uma segunda etapa do processo. A nova aquisição estava encaminhada dentro do Ministério da Saúde até com parecer técnico favorável, mas travou justamente por causa do avanço das apurações no Senado. Pois é, aí a gente lê essa notícia, Fábio, e tá lá assim, não, mas a dúvida agora é se vale a pena fazer esse contrato de preservativo, já que a empresa está aí sendo alvo da investigação e tal, então talvez seja melhor esperar. Quer dizer, existe dúvida ainda, mas menos ainda, existe uma tendência a se fazer esse acordo. Você vai fazer uma negociação com essa empresa. A empresa que está aí acusada de adulterar documento e que é praticamente a mesma empresa, mas com outro nome, daquela que aplicou um golpe no Ministério da Saúde na gestão passada, que teve consequências vitais, mortais, inclusive apontadas aí no noticiário, no próprio processo. Como é que vai continuar? Mas eles esperam. Muitas vezes o pessoal em Brasília é assim, não, espera esfriar e tal, depois todo mundo esquece e aí volta tudo. Se não há responsabilização, se não há punição, é como se houvesse um endosso e aí eles continuam. Porque por uma questão ser imoral, é muito pouco para essa turma não agir. Quando é ilegal já é pouco, imagina o imoral, né? É você ficar negociando com quem ainda está pendurado lá na justiça e tal. Depois de um caso assombroso. E, aliás, queria chamar a atenção para mais um aspecto, que é o seguinte, o ministro da CGU, Wagner Rosário, ele disse que o contrato da Covaxin foi feito para suprir as incertezas do cumprimento dos cronogramas de entrega das demais vacinas. Quer dizer, o contrato da Covaxin teria sido feito para suprir as incertezas das entregas das demais vacinas. Só que aí ele omitiu o seguinte, que o contrato da Covaxin foi assinado em 25 de fevereiro, antes dos contratos com a Pfizer e com a Janssen. Então, eles estavam ali negociando com a Covaxin por meio de uma intermediária, depois de ignorarem mais de 80 e-mails da Pfizer, que estava buscando uma forma de acesso ao governo Bolsonaro desde agosto de 2020, quando fez a primeira proposta ignorada. 70 milhões de doses. A começar por dezembro de 2020. A gente só foi começar a vacinar aqui no Brasil meses depois. O acordo com a Pfizer saiu 330 dias depois da primeira proposta. Mas eles colocam assim, não, foi feito para suprir, porque tinha o risco de faltar, então nós usamos aí esse caminho com essa intermediária. Sendo que uma empresa multinacional que fabricou uma das melhores vacinas, se não a melhor, por meio do seu CEO para assuntos aqui do continente, estava procurando, pelas vias formais, uma resposta do governo, uma negociação, mas não. Chega lá o Cabo Dominguete no shopping, no happy hour, ele fala, eu tenho as vacinas aqui e tal, aí consegue a agenda do Ministério da Saúde. Chega a Covaxin por meio da Precisa Medicamentos, dessa turma ligada a político do Centrão, aí consegue. E agora vai o chefe da CGU e fala assim, não, a gente fez isso aqui, isso foi feito para caso as outras faltassem. Só que as outras não estavam andando. Então, assim, há uma preferência do governo Bolsonaro por negociar com os participantes mais suspeitos,
com empresas que supostamente estariam representadas por intermediárias ou por atravessadores. Quer dizer, é óbvio que há indícios suficientes para a CPI da pandemia pedir quebra de sigilo, continuar essa investigação e se aprofundar até o fim. Agora, em termos políticos e morais, só para concluir, está tudo muito claro. Jair Bolsonaro não é uma liderança competente para gerir o Brasil no momento de pandemia. Isso é mais do que óbvio. E a zona que é o governo, enquanto ele está lá fazendo campanha, porque nunca desceu do palanque, fica absolutamente clara por meio de todas essas informações.